Metabolismo TV, a sua fonte confiável de informações precisas sobre o metabolismo e a saúde do corpo. Estresse e impotência sexual. Sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Gostaria de compartilhar hoje sobre o impacto do estresse na impotência sexual e como podemos lidar com esse problema de forma eficiente e eficaz. Não gosto de dar um problema insolúvel a eles. Vou até o quadro negro por um momento para explicar esse assunto que é de especial interesse para nós homens, mas deixe-me dizer que também é de muito interesse para as mulheres, porque a atividade sexual na mulher também está muito relacionada ao estresse. Quando a mulher está sob estresse, ela também não consegue ter interesse na atividade sexual. Vou explicar como o estresse afeta a potência sexual. O corpo funciona de forma que, quando ocorre estresse, há uma diminuição na libido. No caso do homem, o sistema sexual tem um componente chamado pênis, que precisa de fluxo sanguíneo para ocorrer ereção. Esse fluxo ocorre através de capilares. Assim, quando há estresse, pode haver uma redução no fluxo sanguíneo para o pênis, dificultando a ereção. Portanto, tanto para homens quanto para mulheres, o estresse pode afetar negativamente a atividade sexual. Para que esse fluxo possa ocorrer, é necessário haver uma estimulação sexual. Além disso, o desejo em si também é importante, mas há também uma componente mecânica envolvida no processo de excitação sexual. A parte mecânica está relacionada ao fato de que, para que esses capilares sejam pequenos, observe que se forem pequenos, que em uma veia ou uma artéria é espaçosa o suficiente para o sangue fluir sem problemas. No entanto, um capilar é extremamente pequeno, o que requer que os glóbulos vermelhos se dobrem para passar por ele. Os glóbulos são redondinhos, mas precisam se alongar para conseguir entrar no canal estreito do capilar. Dessa forma, o sangue pode circular livremente. Quer dizer que quando o sangue entra por um capilar, um glóbulo entra de cada vez, um primeiro, o outro depois, e um vai ficando mais fino para poder passar. Em outras palavras, o sangue não circula tão livremente através de um capilar como circula através de uma veia ou artéria. É possível afirmar que uma veia ou uma artéria é como uma autoestrada, onde passam muitos carros e várias faixas de trânsito, enquanto um capilar é como uma pequena estrada local, onde apenas um veículo pode passar de cada vez. Você entende o que estou dizendo? Essa é a diferença entre eles. E assim ocorre com os capilares do corpo. Para que um homem possa funcionar sexualmente, ele precisa ter uma ereção e ser capaz de sustentá-la. Mas a mecânica que existe, além do desejo do homem, que é uma ideia, ou seja, uma coisa é a ideia de que estou interessado em fazer sexo com meu parceiro ou algo assim, certo? Essa é a ideia. Isso começa com motivação e percepção, certo? Mas há uma questão mecânica. Quando há problemas de potência sexual, em que o homem não consegue ter uma ereção, mantê-la ou a perde rapidamente, estamos enfrentando não apenas a parte de cá, estamos enfrentando a parte mecânica. O que acontece? Existe uma substância chamada ácido. O ácido nítrico é a substância responsável por expandir e dilatar os capilares, permitindo que o sangue flua mais rapidamente e encha o membro. Os capilares, e não as artérias ou veias, são responsáveis por encher o membro. É através dos capilares que o sangue passa, proporcionando essa expansão e dilatação, não é? Então você precisa de ácido nítrico. O ácido nítrico faz com que uma abertura que parecia assim, agora pareça assim, ok? Porque agora cabe muito mais por aqui do que por aí. Então, basicamente, os medicamentos como o Viagra, como o Cialis, todos esses medicamentos o que fazem é bloquear uma enzima que o corpo natural possui e que destrói o ácido nítrico, então funciona. Ao usar Viagra, Cialis ou outros remédios para disfunção sexual, bloqueia-se o ácido nítrico, melhorando a potência sexual. Esses medicamentos visam combater a disfunção sexual, protegendo o ácido nítrico, responsável por sua degradação. Portanto, qualquer coisa que danifique o ácido nítrico
definitivamente resultará em impotência sexual. No caso da mulher, isso também afeta de forma semelhante, pois ela precisa que os capilares da região da vulva também se ativem e se encham de sangue para que ela possa desfrutar plenamente do ato, não é verdade? E o mesmo acontece. Se algo afeta a produção de ácido nítrico, então a mulher também não terá desejo e será chamada de frigidez. Sobre a impotência sexual masculina, fala-se muito devido à venda de um medicamento. Para as pobres mulheres não há nada para vender. Então eles dizem, não, a mulher é frígida, não é? Mas como não há nada para vender, porque não tem um Viagra para mulheres, então as pobres mulheres nem falam sobre isso. Tanto no homem quanto na mulher, qualquer substância que destrua o ácido nítrico pode resultar em impotência ou frigidez. Agora, qual é uma das coisas que mais pode destruir o ácido nítrico? Será que o estresse é um desses fatores destrutivos? Bem, por exemplo, uma pessoa pode ter uma infecção de candidíase muito grave. Nós vimos pessoas que chegam até nós que já têm problemas de disfunção sexual, tanto homens como mulheres. Fazemos um tratamento de candidíase. A cândida é um fungo que produz 78 toxinas diferentes. São todos tóxicos, todos ácidos. Você limpa isso do corpo e de repente recupera a potência sexual, ela perde a frigidez. O que aconteceu? Removemos as toxinas que causavam estresse, interrompendo a produção de ácidos nítricos no corpo e aliviando o estresse. Se a produção de ácidos nítricos para, os capilares fecham e o sistema não funciona mais, certo? Tivemos casos de pessoas que, como não conseguem dormir adequadamente devido à excitação do sistema nervoso, se não lhes fornecermos Magic Mag, que contém magnésio para acalmar, e um pouco de potássio como Cadsorb para neutralizar a acidez do corpo, não obtém resultados. A falta de água causa estresse e interfere na produção de ácido nítrico, afetando a atividade sexual. Homens e mulheres podem sofrer com a interrupção da função sexual devido ao estresse. Beber água suficiente é importante para a saúde sexual. Mantenha seu corpo hidratado para evitar problemas na função sexual. Então aqui é preciso controlar o estresse para não ter problemas de impotência ou infertilidade. Não de infertilidade, mas de frieza, de frigidez, certo? Então eu comento isso com vocês porque a verdade sempre triunfa.